Olá, vamos começar a estudar mais um resumo, aprimorando nossos conhecimentos. Agora nós vamos falar sobre a obra de Lucchesi, Cipriano Lucchesi, Avaliação em Educação, Questões Epistemológicas e Práticas, da editora Cortez. Este livro trata do tema Avaliação em Educação sob as óticas da aprendizagem institucional e de larga escala, predominando a abordagem sobre a avaliação da aprendizagem. Fique atento! O livro está estruturado em 9 capítulos, sendo os 2 primeiros dedicados às questões epistemológicas do ato de avaliar e do uso dos seus resultados. Os 5 capítulos subsequentes tratam da avaliação de aprendizagem. O capítulo 8 é dedicado à avaliação institucional e de larga escala na educação brasileira. E o último capítulo, o 9, para além de todas as compreensões, trata do educador e de seu papel no ensinar e aprender. Vamos à introdução. Torno público o presente livro em comemoração aos 50 anos de meus vínculos com a área de estudos da avaliação em educação, seja investigando-o sob variados focos, seja escrevendo e publicando livros, artigos em revistas, assim como via as redes sociais de comunicação, seja ainda participando de múltiplos eventos pedagógicos e científicos por todo o país, desde o ano de 1973 até a presente data. Esta introdução tem 2 focos. O primeiro refere-se à jornada pela qual cheguei, onde me encontro no presente momento da vida, no que se refere à temática abordada neste livro. O segundo está comprometido com o seu conteúdo. Inicio pelo relato de acontecimentos vinculados ao primeiro foco. Meus contatos iniciais com a área de estudos da avaliação em educação deram-se no decurso do mês de julho de 1968. Havia feito estudos e formação religiosa no Seminário Menor de Sorocaba, São Paulo, onde percorri um ano de escolaridade dedicado aos estudos e aprendizagens relativos à admissão ao ginásio, em 1956, 4 anos de ginásio, de 1957 a 1960, e 3 anos de colégio, de 1961 a 1963. A seguir, iniciei os estudos de filosofia no Seminário Maior, sediado em Aparecida do Norte, São Paulo, mantido pela Arquidiocese de São Paulo, 1964. Por essa ocasião, cursava as disciplinas dentro do seminário, mas, ao mesmo tempo, encontrava-se matriculado na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Lorena, São Paulo, mantida pelos padres salesianos, através de um convênio entre a Arquidiocese de São Paulo e essa instituição de ensino superior, ou seja, a faculdade reconhecia as atividades docentes e discentes sobre a égide de suas responsabilidades oficiais, ainda que elas ocorressem sob o teto de seminário. Para todos os efeitos, nossos estudos tinham um aval oficial. Em finais do ano de 1964, o arcebispo de São Paulo, Dr. Agnello Rossi, decidiu encerrar a experiência do Seminário Maior de Aparecida do Norte, recambiando essa instituição para São Paulo, no espaço do Seminário Central do Ipiranga, de onde havia saído alguns anos antes. Então deixei de ser estudante de uma instituição oficial, permanecendo com os estudos exclusivamente reconhecidos como uma instituição religiosa católica. Permaneci matriculado no Seminário Imaculada Conceição, também denominado Seminário Central do Ipiranga, entre os anos de 1965 e 1968, quando, ao final desse ano, deixei os estudos religiosos destinados à formação de um padre diocesano. No período que permaneci no Seminário Central do Ipiranga, percorri mais 2 anos de formação filosófica, complementando o ano anterior,
realizado em Aparecida do Norte. A formação filosófica dentro do seminário era feita em 3 anos de estudos. A seguir, percorri os 2 primeiros anos do curso de teologia, de 1967 a 1968, período que compunha os estudos para o bacharelado nessa área de conhecimentos. Em fins de 1968, obtive o diploma de bacharel em teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, instituição a qual o Seminário Central do Ipiranga estava vinculado academicamente. No decurso do ano de 1968, decidi retomar os estudos oficiais de filosofia, vínculo interrompido no final do ano de 1964. Em conformidade com o registro feito logo acima, nesta introdução, à medida que os estudos ocorridos exclusivamente no seio do seminário, após o retorno à cidade de São Paulo, não tinham validade oficial. Nessas circunstâncias, matriculei-me na faculdade Nossa Senhora Medianeira, mantida pelos padres jesuítas na cidade de São Paulo, procedendo transferência dos estudos anteriormente realizados na Faculdade Salesiana de Lorena, tendo em vista retomar o curso oficial de licenciatura em filosofia. Matriculei-me em disciplinas oferecidas para os períodos de férias, cujas aulas ocorriam no mês de julho de um ano, no caso, julho de 1968, e a seguir eram complementadas no mês de janeiro do ano seguinte, no caso, janeiro de 1969. Nesse período letivo, o padre jesuíta Godeardo Baquero estava oferecendo uma disciplina curricular da Faculdade Nossa Senhora Medianeira para estudantes de variadas licenciaturas, intitulada Complementos Pedagógicos, cujo conteúdo, naquela oportunidade, era medidas educacionais, ou seja, medidas educacionais. O livro didático adotado para estudo do conteúdo da disciplina era de sua autoria. Havia sido publicado nesse mesmo ano pelas edições Loyola São Paulo, cujo título é Testes Psicométricos Projetivos, Esquemas para a Construção, Análise e Avaliação. Ainda tenho o exemplar do livro, com anotações pessoais da época. Afinal, uma relíquia em minha história de vida. Na segunda orelha desse livro, lê-se que o professor Godeardo Baquero, além de licenciado em Filosofia e Letras pela Universidade Central de Madrid, doutorou-se em Psicologia pela Universidade Javeriana de Bogotá. Fez curso de pós-graduação sobre testes e mensurantes, né? E em vários outros centros universitários dos Estados Unidos. E nessa mesma segunda orelha, há a informação de que o referido professor, no ano de 1968, quando fui estudante em uma de suas turmas, atuava em tempo integral na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, ensinando psicometria e estatística aplicada. Antes ensinara na Universidade Javeriana de Bogotá e na Universidade Pedagógica Nacional de Colômbia. O referido professor é espanhol e, nessa ocasião em que fui estudante matriculada na turma dos referidos complementos pedagógicos, era sacerdote vinculado à Companhia de Jesus e estava radicado no Brasil desde 1957. Desejo registrar na introdução deste livro meu profundo agradecimento ao professor Godeardo Baquero por ter me ensinado nos estudos dessa temática. Um professor que amava aquilo que fazia e por isso conseguia que todos nós, seus estudantes, nos interessássemos plenamente pelos conteúdos que ensinava. Com este livro, comemoro meus 50 anos de atuação na área, assim como comemoro ter sido estudante sob a orientação de sábio e vibrante professor, tão vibrante que continuo vinculada ao tema com o qual entrei em contato e cujos conteúdos iniciei a aprender em suas aulas. Claro,
Em 50 anos, muitas águas passaram por debaixo da ponte. Como expressa o ditado. Porém, o início do meu vínculo com esse tema deu-se há muito tempo, nas salas de aula da Faculdade Nossa Senhora Medianeira, sob a orientação e ensino desse professor. Gratidão sempre. Minha vinda para Salvador e residência nessa mesma cidade tem uma história que, de alguma forma, expressa vínculos com os estudos da avaliação em educação. No início do ano de 1968, participei de uma campanha de alfabetização, promovida por um padre irlandês residente em Pilão Arcado, na época a paróquia da Diocese de Juazeiro, na Bahia. Um amigo originário de Belém de São Francisco, Pernambuco, também sob a jurisdição da mesma diocese, havia me convidado para essa empreitada. Após dúvidas, acolhi o convite e lá fomos nós, de ônibus, São Paulo, Salvador. 50 horas de viagem. Depois, Salvador, Juazeiro da Bahia. Mais 10 horas de viagem. A seguir, Juazeiro, Remanso, Bahia. Em torno de 6 horas de viagem. Transladados por um ônibus para. E por estradas de terra batida. Por último, Remanso Pilão Arcado, na Bahia. Viajando em um jipe por 2 dias, mais uma noite dormida ao relento, em um período de chuvas, com o rio São Francisco transbordando e se espraiando pela Caatinga. Uma aventura. Esse último trecho de viagem tinha curta distância, em torno de 60 quilômetros, mas as estradas eram precárias, vicinais, somadas aos trechos quase que intransponíveis em decorrência das chuvas. Antes de partir para Pilão Arcado, vivenciei uma semana de hospedagem em Salvador, onde fiz vários e bons amigos. A campanha de alfabetização ocorreu no distrito de Barreirinho, município de Pilão Arcado, 60 quilômetros distante de sua sede, onde viviam 12 famílias. Nesse lugar vivi por 1 mês e meio. Sair de lá? Só quando viessem me buscar. Dediquei-me à tarefa para a qual fora convidado. Porém, acredito que mais recebi do que dei. As diferenças socioculturais entre minha formação pessoal em cidades do estado de São Paulo e a cultura e a forma de viver em Barreirinho eram facilmente perceptíveis. Claro, ocorreram muitas trocas de experiências com as conversas, com minha presença naquele lugar, com o meu modo de agir com as crianças e os adolescentes. Contudo, havia diferenças, inclusive metodológicas, no que se refere ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Fui alfabetizado pela silabação. E nesse local, como em toda a Bahia, o método de alfabetização seguia o método da soletração. Valeu a experiência e o batismo na cultura baiana. Finda essa experiência, retornei à cidade de São Paulo, mais um ano de teologia no decurso de 1968. Em fins do mês de janeiro de 1969, o convite do padre João Maiers, retornei a Pilão Arcado, cidade sede da sua paróquia, onde estava investindo na criação de um ginásio através da Companhia Nacional de Educandários das Comunidades. Meu retorno a essa cidade tinha a ver com o convite desse padre para assumir a direção da escola em implantação. E lá fui eu novamente para Pilão Arcado. Um ano de sertão, além de dirigir a escola, ensinei matemática, geografia, problemas brasileiros e educação física. Meu Deus! Pau para toda a obra! Em fins de 1969, encerrei essa experiência, fixei residência em Salvador, cidade para a qual transferi meus estudos filosóficos da Faculdade Nossa Senhora Medianeira, São Paulo, para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Católica de Salvador. Concluí o curso em finais de 1970, devido à possibilidade estabelecida pelo Conselho Federal de Educação, no decurso do ano de 1969, de aproveitamento de estudos filosóficos realizados em seminários, através de provas de proficiência em conhecimentos no âmbito de cada uma das disciplinas do curso de filosofia. Submeti-me às provas e, em função disso, praticamente completei o histórico escolar
que cobria todas as disciplinas do curso no qual havia me matriculado. Então, no decurso do ano de 1970, percorri exclusivamente as disciplinas pedagógicas da licenciatura em Filosofia, fiz os estágios exigidos por lei e recebi o diploma de licenciado em Filosofia. Em meados deste mesmo ano de 1970, servindo-me do diploma de bacharel em Teologia, emitido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, inscrevi-me para a seleção a uma vaga para o mestrado em Ciências Humanas, mantido pela Universidade Federal da Bahia. Consegui a vaga em uma bolsa de estudos por 2 anos e meio. Iniciei esses estudos em 1971, ano em que, também por concurso, ingressei no magistério superior na área de filosofia, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Encerrei esses estudos em 1973. De lá para cá, resido na cidade de Salvador. Hoje, já aposentado das atividades docentes, seja na graduação em filosofia, seja no programa de pós-graduação em educação dessa mesma universidade. Uma longa e profícua história, mais alguns dados relativos aos anos que medeiam entre 1968 e 2018. Nesse período, vivenciei múltiplas experiências, seja como funcionário do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, onde entre os anos de 1971 e 1976 atuei exclusivamente no setor de avaliação em educação, seja como professor de filosofia e de educação na Universidade Federal da Bahia, entre os anos de 1971 e 2010, seja exercendo a docência em metodologia do trabalho científico, na recém-fundada Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, entre os anos de 1976 e 1994, seja formando-me em psicoterapia em biossíntese entre os anos de 1992 e 1996 e atuando em consultório psicoterapêutico por 20 anos, seja realizando estudos na área da espiritualidade e atuando na escola dinâmica energética do psiquismo entre 1996 e 2013. Múltiplas experiências nessa cidade do Salvador, que adotei como minha cidade. Aqui, me tornei o profissional que sou. Casei-me por 2 vezes. Tenho uma filha, 2 filhos, netos e netas. Abençoada terra. Importa registrar ainda 2 referências relativas aos 50 anos de vínculos com o tema da avaliação em educação. A primeira delas refere-se à ABT, que recebeu inicialmente a denominação associada brasileira de L'Educação e posteriormente a denominação Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Convivi nessa associação desde sua fundação, em 1971, até aproximadamente o ano de 1992, quando afastei-me do seu quadro de sócios, tendo inclusive sido seu presidente por 2 anos. No que se refere à avaliação, registro que meu primeiro artigo publicado na revista dessa instituição, Tecnologia Educacional, ocorreu no seu número 24, de setembro de outubro de 1978, entre as páginas 5 a 8, intitulado Avaliação Educacional, Pressupostos Conceituais. Ocorreria, com a publicação desse artigo, uma abertura dos meus vínculos com a área da educação para o espaço geográfico do país, desde que a revista tinha esse alcance nacional. Não fora o primeiro artigo de minha autoria, publicado em uma revista dessa abrangência. Contudo, sobre o tema da avaliação em educação, sim. Durante os anos que permaneci na instituição, muitos foram os artigos e textos que tornei público por seus órgãos de comunicação. Tenho clara consciência de que colaborei com a manutenção e o crescimento da ABT, mas também não tenho dúvida alguma de que ela foi uma porta e um caminho para que meu nome profissional fosse lançado,
como um estudioso da área do conhecimentos da avaliação e educação. Gratidão à ABT e a todos os seus profissionais que ao longo de anos me acolheram, me deram suporte, fatores que me possibilitaram ser conhecido no país como estudioso dessa temática. A segunda referência a ser registrada tem a ver com a Cortez, com a editora Cortez São Paulo, com seu criador e mantenedor José Xavier Cortez e todos os profissionais que atuam na instituição. Meu primeiro contato com essa editora ocorreu com a publicação do livro Fazer Universidade, uma proposta metodológica da autoria de 4 professores que, a partir do ano de 1976, atuávamos na disciplina Metodologia do Trabalho Científico, no ciclo básico de estudos da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, fundada nesse referido ano, agora 2018. Todos já afastados do ensino devido aos procedimentos da aposentadoria. Éramos Cipriano Lucchesi, Eloy Barreto, José Cosma, Naidson Batista. Esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1984 e de lá para cá teve 17 edições sucessivas, sendo que, a partir da 17ª, ocorreram sucessivas reimpressões. A Cortez Editora lançou a mim e aos meus pares no mundo. Vagarosamente, esse livro ocupou espaços nos estudos de metodologia do trabalho científico no país como um todo. No que se refere à avaliação e educação, em 1995, a Cortez Editora tornou público um livro de minha autoria, que reuniu um conjunto de artigos e textos já publicados, de modo especial através da revista Tecnologia Educacional, acima referida, com o título Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições, que até o ano de 2011 havia atingido a 22ª edição, ano no qual, em função do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, segundo o qual tanto o Brasil como outros países que usavam a língua portuguesa como língua oficial deveriam fazer ajustes ortográficos, universalizando um modo comum de expressar por escrito. Em função desse fato, havia necessidade de que todas as editoras do Brasil procedessem uma revisão ortográfica em todos os livros que publicara até então e que me permaneciam sendo comercializados. Aproveitei a oportunidade para, além de rever a ortografia, reordenar os capítulos do livro sobre avaliação da aprendizagem, que já havia sido publicado há alguns anos, acrescentando novos capítulos. De 1995 a 2011, haviam-se passado 16 anos e minhas compreensões sobre avaliação e educação também haviam ganhado novas nuances, fatores que me levaram a produzir um novo livro a respeito do tema. Então, no ano de 2011, a Cortez Editora publicou um segundo livro de minha autoria, abordando avaliação e educação, intitulado Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico. Por esse livro, recebi o Prêmio Jabuti, juntamente com a Cortez, que publicaram o livro. Já em 2014, a editora publicou o livro sobre notas escolares, distorções e possibilidades, tema que rondava há muito tempo, só nesse período vindo à tona. Completando as informações biográficas entre 1988 a 1992, fiz estudos de doutoramento na PUC, defendendo a tese Avaliação da Aprendizagem Escolar, Sendas Percorridas. Registro aqui imensa gratidão a José Xavier Cortez e a todos os profissionais de sua editora por essa longa convivência que já tem a duração de 34 anos. Finalmente, desejo registrar, na introdução desse livro, uma gratidão à Diocese de Sorocaba, São Paulo, por me ter possibilitado o acesso e a permanência nos estudos acadêmicos, ginásio, colégio, triênio filosófico, bacharelado em teologia, perfazendo um total de 13 anos de atividades discentes.
Nesse espaço, aprendi a ler, escrever, pensar, argumentar e cuidar de mim mesmo. Gratidão sempre. Quanto ao segundo foco dessa introdução, o conteúdo tratado nesse livro, a abordagem que faço, está comprometida com os anos de vínculos com o tema da avaliação e educação, incluindo questões epistemológicas, assim como a prática da avaliação da aprendizagem. E, por último, alguns entendimentos sobre a avaliação institucional e de larga escala. E, finalmente, uma abordagem de que, para além das compreensões teóricas, está o educador, ciente de que é ele quem faz a diferença nas atividades educativas, atendendo aos estudantes. Os capítulos 1 e 2 trazem abordagens epistemológicas sobre o ato de avaliar e os usos de seus resultados investigativos. A seguir, os capítulos 3, 4, 5, 6 e 7 abordam de questões relativas à avaliação da aprendizagem, tratando de conceitos, vicissitudes históricas, questões metodológicas e práticas, tipificações que lhe vêm sendo atribuída e, por último, os âmbitos da prática da avaliação em educação, da aprendizagem institucional e de larga escala. O capítulo 8 trata especificamente dos diversos objetivos, ou seja, objetos de práticas avaliativas na educação no Brasil. Como poderia ocorrer em outro país qualquer? A avaliação da aprendizagem institucional e de larga escala do sistema de ensino. E, por último, o capítulo 9, que, para além de todos os tratamentos e aprendizagens teóricos práticas, trata do educador. Ele é o condutor da sala de aula, do ensino e das aprendizagens dos estudantes. Sem sua mediação, todo o sistema de ensino permanece estático, desde que ele atua no âmbito da sua atividade fim, a aprendizagem e formação dos estudantes. Uma observação. No decurso das páginas desse livro, usei a denominação professor e educador exclusivamente na forma masculina, tendo em vista que seria exaustivo repetir constantemente a dupla expressão masculina e feminina. Vamos dar uma parada aqui para no próximo bloco falarmos sobre a avaliação da aprendizagem institucional e de larga escala com Cipriano Lucchesi.